Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós. Sempre muito bom estarmos juntos mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus, com a certeza que Deus está conosco, tem ouvido as nossas orações e tem nos ensinado, segundo a sua palavra, a Bíblia, como única regra de fé e prática para todo cristão. Então, a todos vocês que nos acompanham pela Rádio 87.9 FM Dracena, também pelo canal do YouTube Família e Fé Pastor Ivan Fidelis e pelo Facebook Ivan Fidelis, onde ficam essas mensagens registradas para que você comente, compartilhe, para que você possa interagir conosco e assim os sistemas de mídia, os sistemas eletrônicos compreendem que a mensagem é relevante para alcançar outras pessoas. Então, a todos vocês, que Deus abençoe de uma maneira muito especial, que Deus consiga alcançar a sua mente, o seu coração e fale de uma maneira íntima, de uma maneira pessoal, para que aquilo que você tem no seu coração, os seus sonhos, os seus projetos, as suas necessidades, as suas dificuldades, tudo seja levado diante do trono da graça de Deus, para que seja atendido segundo a vontade de Deus, que é sempre boa, agradável e perfeita. Então, Deus abençoe a você e a sua família de um modo muito especial. E vamos à mensagem de hoje. Vamos falar um pouquinho a respeito de selo, a importância do selo, de estar selado em Cristo Jesus e o que significa isto, o que representa, o que é o selo de Deus. Esta semana nós vamos falar um pouco a respeito de selos e marcas. São dois aspectos muito interessantes da palavra de Deus com relação aos seus filhos, com relação a nós, os cristãos, que seguimos a Cristo e o temos como único Senhor e Salvador para as nossas vidas. Ele que nos garante a vida eterna, é ele que oferece a nós a salvação, a remissão dos pecados, o perdão, a reconciliação com Deus, e é Jesus Cristo que enviou a nós o Espírito Santo. Então, nós vamos falar de como nós podemos apresentar o selo que Deus promove em nós e também as marcas que são consequências da vida que nós temos com Deus. Mas hoje vamos nos atentar mais a esta questão do selo. Vamos falar um pouco do que é ser selado por Deus, do que é ser selado para Deus e o que isto significa, o que isto representa de fato. Nós observamos a expressão selo em vários aspectos. Nós observamos, em primeiro lugar, o selo enquanto qualidade. Por exemplo, nós temos em vários produtos aqui no Brasil o selo do Inmetro. O selo garante a qualidade do produto, o selo garante que aquele produto foi testado, foi comprovado a sua resistência, comprova que ele está apto para aquele propósito em que ele foi criado. Então, nós, como filhos de Deus, com relação ao selo enquanto qualidade, nós temos que ser provados, nós temos que ser testados, porque assim isto vai aferir a nossa qualidade espiritual enquanto cristãos, enquanto filhos de Deus. Então, nós temos o selo do Inmetro celestial, que é provado, né, por Deus a todos nós, né? Deus que nos traz o crescimento, a maturidade, a compreensão da palavra de Deus, a compreensão da vida, a compreensão de tudo que ele tem nos revelado a cada dia. Então, o primeiro aspecto do selo é que ele traz esta perspectiva de qualidade. Ser alguém com qualidade e selado para Deus é algo assim indescritível no sentido da gratidão que nós temos a Deus quando ele nos sela para si mesmo, quando ele nos sela para a eternidade, quando ele nos sela para estarmos com ele por toda a eternidade. Então, o selo, em primeiro aspecto, em relação à qualidade,
e a qualidade é comprovada através dos testes, através da maneira em que nós passamos pela vida, da maneira em que Deus nos oferece a proporção desses testes para que nós criemos resistência e apresentemos ao mundo que nós temos qualidade, né? Que nós somos pessoas que temos a qualidade, o caráter, a personalidade do nosso Criador. E assim nós vamos vivendo. Temos a qualidade de superar as aflições em Cristo Jesus, somos mais que vencedores, a qualidade de termos bom ânimo, porque é assim que Deus pede para que nós sejamos, apesar das aflições, que nós tenhamos bom ânimo, né? A qualidade de apresentar o reino de Deus através da nossa perseverança, da nossa fé e da nossa entrega de vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Também dentro do aspecto do selo, nós temos não só essa questão da qualidade, mas nós temos também a questão da validade. Um selo, ele indica a validade também de um produto. O selo, ele indica um tempo determinado em que aquele produto vai ficar naquele local. Então, um selo, quando ele é colocado, normalmente ele tem uma data de validade em que aquele produto vai permanecer até aquela data. E então, dali para frente, ele será descartado. Nós, como filhos de Deus e selados em Cristo Jesus para Deus, selados pelo Espírito Santo, nós também temos esta questão da qualidade divina que nos dá o selo, como eu disse, o selo do imetro espiritual. Nós temos a validade em dois aspectos desta questão da validade. Nós temos uma validade eterna, porque nós ressuscitaremos em Cristo Jesus e viveremos a eternidade com Ele. Então, nós temos uma eternidade vitalícia após a ressurreição, mas também nós temos uma validade terrena. O tempo de vida que nós temos aqui, nós temos para validar a nossa vida para a eternidade. Nós temos que buscar entregar a vida a Cristo, cumprir a palavra de Deus, como diz o texto bíblico, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, são esses que vão ressuscitar para a vida eterna. Aqueles que Deus procura, que são adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Então, nós temos esta validade. Este corpo nosso, ele tem uma validade, ele vale até que nós cheguemos ao momento da morte, onde a palavra de Deus nos diz que o pó volta ao pó como era, e o espírito, esse fôlego de vida, ele volta a Deus que o deu. Então, quando Jesus voltar na ressurreição, nós teremos um outro corpo com uma validade eterna, com uma validade para todo sempre, ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o primeiro aspecto do selo é a qualidade, o segundo é a validade, o terceiro aspecto que nós temos que considerar é a exclusividade. Quando você pega um produto que está selado, você sabe que ninguém o violou, ninguém utilizou aquele produto para outro fim, ninguém teve acesso àquele produto porque ele está selado. A partir do momento em que o produto foi selado, ou que um estabelecimento comercial, por exemplo, foi selado, foi interditado, mas usando a expressão do selo, a partir do momento em que algo foi selado, outros não têm acesso mais. Então, quando nós somos selados para Deus em Cristo Jesus pelo Espírito Santo, ninguém mais tem acesso à nossa mente, ao nosso coração, aos nossos sentimentos, às nossas emoções, porque Deus é tudo em todos. Porque o Espírito Santo habita em nós e ele nos cela. Porque Jesus Cristo nos guarda e o maligno não nos toca. Então, nesse terceiro aspecto do selo, na exclusividade,
é onde o apóstolo Pedro escreve na sua primeira carta que nós nos tornamos nação santa de propriedade exclusiva do Senhor. Somos a nação de Deus, a nação santa de propriedade exclusiva do Senhor. E quem são esses? Os adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. O quarto aspecto do selo está na questão da propriedade. Além de ser exclusivo, né, o selo garante que foi selado para a propriedade de alguém. Né? Nós temos a qualidade, a validade, a exclusividade enquanto propriedade exclusiva de Deus. E é muito bom que nós saibamos que nós somos, como cristãos, como filhos de Deus, criados segundo a sua imagem e semelhança. É muito importante que nós tenhamos esta percepção que nós somos propriedade. Como diz o apóstolo Paulo, não somos mais de nós mesmos, nós pertencemos a Cristo, às nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas ações, as nossas palavras, as nossas decisões, a nossa postura de vida tem que remeter a Jesus Cristo. E a quinta perspectiva que nós temos é o selo enquanto endereçamento. O selo, ele está endereçando algo a algum lugar. Se você vê, por exemplo, a correspondência de correio, uma carta ser selada, ela é selada dando a autoridade de algo que já foi pago, de um preço que foi pago para que aquele objeto possa ser transportado para outro lugar. Então, o selo, ele dá esta validade de endereçamento. Nós, quando somos selados pelo Espírito Santo em Cristo Jesus, nós sabemos que nós somos endereçados para a Nova Jerusalém. Somos endereçados para Deus. Nós, quando somos selados, somos endereçados para morar na Nova Jerusalém, aquele lugar onde Jesus disse que ia nos preparar lugar, para que onde ele estivesse, nós estivéssemos com ele também. Estamos caminhando para lá, estamos vencendo as batalhas, estamos lutando todos os dias, às vezes perdemos algumas batalhas, mas em Cristo nós nos reerguemos e nos tornamos mais que vencedores. E com o selo do Espírito Santo, que nos vai endereçar para Deus, para que nós habitemos eternamente na Nova Jerusalém, como o apóstolo João coloca em Apocalipse, haverá um novo céu e a nova terra, porque as primeiras coisas se passaram, e ali não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor, porque todas as primeiras coisas já se passaram. Somos endereçados a viver num lar de amor, num lar de comunhão, num lar onde não há mais lágrimas, não há mais perdas, num lar onde nós podemos definitivamente ter a qualidade que o Criador propõe para nós, que somos criados à sua imagem e semelhança, ter a validade eterna que nos será concedido, ser exclusivos do nosso Deus, sendo propriedade eterna para Ele, exclusivamente para Ele, como propriedade dele, e chegaremos ali porque desde já fomos selados e endereçados para chegar ao propósito de Deus, para chegar até a nação santa, a Nova Jerusalém, para estarmos ali. Esses aspectos do selo de Deus, nós temos na carta do apóstolo Paulo a Efésios, a igreja de Éfeso, aos Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 2, olha o que o texto diz aqui. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo,
segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua glória e da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele a dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois de ouvires a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da propriedade em louvor da sua glória. Observem aqui, vou ler de novo o versículo 13 em diante. Que em Cristo, em quem também vós, depois de que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Selados com o Espírito Santo. O selo que nós temos na palavra de Deus é o selo do Espírito Santo. E como selo do Espírito Santo, selados pelo Espírito Santo, como é que nós vamos saber quem foi selado e quem não foi? A palavra de Deus nos diz que pelos frutos nós conhecemos. E em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 23, nós temos, os versículos 22 e 23 falam que o fruto do Espírito Santo é amor, paz, paciência, mansidão, longanimidade, benignidade, domínio próprio, alegria. Então, estes frutos do Espírito Santo se revelam através daquele que já foi selado pelo Espírito, que quando nós temos a paz, a paciência, a mansidão, o amor, o domínio próprio, são frutos do Espírito. E aí Jesus vem e nos fala, pelos frutos os conhecereis. Deus quer que você também seja selado pelo Espírito Santo, que você frutifique segundo o Espírito Santo e que cada um desses frutos sejam visíveis em sua vida. Que cada um dos frutos do Espírito Santo, o amor, a paz, a paciência, a mansidão, o domínio próprio, seja um selo visível na sua vida para que todos olhem para você e falem, esse aí renasceu, esse aí foi selado pelo Espírito Santo para Deus em Cristo Jesus para a vida eterna. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. E em nome de Jesus, como ministro do Evangelho, eu peço as tuas bênçãos sobre cada irmão e cada irmã que está nos acompanhando neste momento, aqueles que também ouvirão essa mensagem posteriormente. Que o Senhor os cele a todos dentro da sua palavra pelo Espírito Santo, para que todos cheguemos à Nova Jerusalém. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia em nome de Jesus.